Olá, alunos da disciplina Instalações Elétricas Industriais. Bem-vindos a essa aula. Hoje o nosso tema é Sistemas de Aterramento. Então vamos ver um pouco a respeito desse sistema, como que ele funciona, e vamos complementar aí algumas informações das aulas passadas, porque esse aterramento já apareceu algumas vezes. Eu falei com vocês aí a respeito do dimensionamento de condutores de terra. Nós temos uma ideia para que ele serve, e agora a gente vai ver esse sistema aí um pouco mais detalhado e aprender também a fazer o cálculo aí de resistência de aterramento para sistemas com hastes verticais. Então, primeiro, toda instalação elétrica de média e baixa tensão precisa possuir um sistema de aterramento. E esse sistema tem uma série de funções. As principais aí estão relacionadas à segurança. Então ele vai ajudar na operação de algum dispositivo de proteção, ou ele vai garantir um caminho alternativo para a corrente, em vez de oferecer riscos, né, em termos de choque elétrico. Essa corrente vai fluir para a terra a partir de um caminho seguro. E outra característica importante dele também é a equipotencialização, que está relacionada ao potencial do solo. Ele é usado para manter esse potencial do solo o mais homogêneo possível. Nós vamos ver também qual é a vantagem disso. E a ideia básica do aterramento é uma conexão com a terra, propriamente dita. Então existe ali uma haste de aterramento enterrada, ou uma malha, e essa haste é conectada até o circuito elétrico através dos seus condutores e permite, o fluxo de corrente para a terra, onde ela é distribuída a partir daquele ponto ali onde está o nosso eletrodo. Então, no nosso circuito, na nossa instalação, existem alguns elementos que precisam ser conectados à malha de terra para garantir uma operação segura e confiável. Entre esses elementos aí nós podemos citar o neutro do transformador de potência. Por isso que é comum, a gente ter lá no transformador ligado em estrela, a gente tem um ponto central que é o neutro, e ele tem potencial 0 volts, que é o potencial do terra, devido a essa conexão que acontece aí, entre o neutro e o sistema de aterramento. Ele é usado também em para-raios, para compor o sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Ele garante um caminho para a corrente de descarga escoar para o solo, evitando aí a incidência em estruturas, em edificações. Normalmente é utilizado também para a conexão de carcaças metálicas dos equipamentos elétricos. Por exemplo, quadros e motores são conectados à terra, porque qualquer falha de isolação que aparecer ali vai gerar uma energização de uma parte que não deveria estar energizada. E aí a corrente que vai fluir para a terra não vai fluir por pessoas, por exemplo, que tocarem aquelas superfícies ali. Suportes metálicos dos equipamentos, que têm a mesma função. Caso haja uma falha de isolação, esse suporte ficaria energizado. Estrutura dos quadros de distribuição de luz e força, com a mesma ideia. E estruturas metálicas em geral. De maneira geral, então, esses são os elementos que vão ser conectados ao sistema de aterramento da nossa instalação elétrica. E a principal vantagem do uso desse aterramento é a proteção contra contatos indiretos, que são esses contatos que acontecem devido à falha de isolação, normalmente. Então, uma pessoa que colocou a mão em uma parte do circuito, em uma carcaça de motor, um quadro que ficou energizado, ela vai tomar choque, a não ser que esse sistema esteja aterrado. E é importante pensar nisso porque o choque elétrico oferece um perigo muito grande para o corpo humano, porque correntes muito pequenas já causam danos significativos. De maneira geral, o limite suportado pelo corpo humano é de 25 mA, uma corrente muito pequena, principalmente quando a gente pensa em correntes que fluem pelo circuito elétrico industrial. São correntes aí na casa de dezenas ou até centenas de amperes. E 25 mA, no entanto, já é suficiente para começar a fazer mal para o corpo humano. Sendo que correntes de 15 a 25 mA já geram aquele efeito de contração muscular, de modo que, dependendo de como que esse choque aconteceu, a pessoa vai ter dificuldade em se soltar daquele condutor energizado. Se as correntes estiverem entre 25 e 80 mA, essas contrações vão ser mais violentas e é possível que aconteça aí até o risco de asfixia. E correntes acima de 80 mA vão acontecer lesões musculares e queimaduras, ou seja, correntes baixas ainda. Então, menos de 0,1 ampere no corpo humano já tem um efeito bastante complicado aí. Por isso que é importante esse sistema de aterramento funcionar da maneira correta. Inclusive é até comum utilizar aí um dispositivo que trabalha com a identificação de fuga de corrente no circuito, que é o dispositivo
diferencial residual. Se porventura acontecer uma fuga de corrente a partir de um certo valor ali, normalmente ele coloca lá 30 mA, esse sistema é desligado porque sabe-se que tem alguém tomando choque. Então ele serve para esse tipo de proteção. Os acidentes que podem acontecer envolvendo choque elétrico são normalmente associados a dois tipos de tensão. A primeira delas é a tensão de contato ou tensão de toque, que é decorrente do contato da própria pessoa com uma carcaça energizada. Então nós temos ali duas condições, a carcaça energizada e os pés da pessoa no potencial do solo, igual a gente pode ver aqui nesse desenho. Então, o potencial do solo aqui no pé, a mão tem o potencial da fase, porque aconteceu uma falha de isolamento nesse quadro metálico, e aí essa tensão, a diferença de potencial deste ponto para esse vai acontecer porque os pés estão no potencial zero, por isso que há choque elétrico. E aí a corrente vai passar toda pelo corpo da pessoa. Se esse quadro estivesse aterrado, nós teremos aqui um caminho de baixa resistência, de baixa impedância por terra, de modo que a corrente teria essas duas opções, um caminho com a resistência do corpo humano, que é na casa de alguns quilômetros, e um caminho com uma resistência desprezível. De maneira geral, esse aterramento precisa ter algo em torno de 10 ohms, para ele ser considerado adequado. E nós temos essa corrente fluindo pelo corpo humano, causando aí os problemas relacionados à contração muscular, asfixia, tudo que a gente acabou de ver. Outra possibilidade é a tensão de passo. Nesse caso aqui não há contato da pessoa com a parte energizada do circuito. O que acontece é que devido a alguma falha na isolação e a condução de corrente para a terra, igual a gente está vendo aqui, a corrente de falta desceu aqui e passou pela resistência de terra. Imagine aqui a terra propriamente dita como um elemento resistivo. Se eu pegar um bloco de terra, como está sendo feito aqui, eu teria uma certa resistência. Quando a corrente de falta atravessa esse bloco de terra, ela gera uma diferença de potencial. Logo, se essa pessoa está com as pernas abertas, igual aparece aqui, a diferença de potencial de um pé para o outro pode ser suficiente para causar um choque elétrico, dependendo, claro, de vários fatores. A corrente de falta, dependendo da resistência da terra nesse ponto, depende da distância entre uma perna e outra. Enfim, tem vários fatores que vão definir isso. E se for esse o caso aqui, vai acontecer então uma diferença de potencial de um pé para o outro e haverá choque elétrico nessa pessoa, né? Ela sofrerá um choque elétrico. E nesse caso aí, o aterramento simplesmente não poderá impedir esse choque, porque poderíamos até considerar que isso aqui, essa corrente que flui para o solo, é devido a um sistema de aterramento. Então, só o sistema, só uma haste enterrada no solo não é suficiente para impedir essa tensão de passo. O que nós temos normalmente é uma malha de aterramento. Ela tem essa função de diminuir essa diferença de potencial entre um ponto e outro, entre um pé e outro da pessoa. Outra possibilidade de choque elétrico, levando em consideração essa questão da tensão de passo, é devido a uma descarga atmosférica. Mesmo que uma pessoa não seja atingida por essa descarga, ela pode sofrer os efeitos por estar nas proximidades. E isso aí se dá da seguinte maneira. Acontece aqui uma descarga atmosférica em um ponto qualquer, pode ser até mais distante da pessoa, e essa descarga atmosférica, depois que atinge o solo, começa a fluir em todas as direções, igual essas linhas tracejadas aqui indicam pra gente. E aí, se uma pessoa estiver nas proximidades ali, ou próximo o suficiente, que vai depender do valor dessa corrente também, e houver uma distância significativa de um pé para o outro, pode acontecer a mesma questão da tensão de passo que a gente acabou de ver. Devido ao fluxo de corrente de descarga pelo solo, pode aparecer aqui uma diferença de potencial de um pé para o outro, e a pessoa vai tomar choque aqui entre as duas pernas, igual a gente está vendo aqui nesse gráfico, que a tensão começa um potencial elevado aqui no centro, e à medida que a gente afasta do ponto de incidência, esse potencial vai diminuindo porque essa corrente vai se distribuindo no solo, como de maneira radial. Imaginem uma roda de bicicleta, por exemplo, os raios estão próximos ali do eixo, e à medida que a gente afasta daquele eixo, daquele ponto central, esses raios vão ficando cada vez mais distantes. Isso aqui é a mesma coisa. A corrente elétrica vai tendo uma área cada vez maior para se dissipar, enquanto se afasta desse ponto de incidência. Por isso que o potencial vai se tornando cada vez menor, porque a corrente que flui por ali também vai diminuindo. E aqui nós temos a ideia da malha. Como que ela vai impedir essa tensão de passo de ser um problema para esse circuito, ou para essa instalação, para essa edificação. Então imaginem que essa malha de aterramento que aparece aqui está sendo vista de lado.
ela é um quadriculado, como uma espécie de tabuleiro de xadrez que foi enterrado ali no solo. E entre um quadro e outro desse tabuleiro nós temos um condutor. Então ela é basicamente uma série de quadrados condutores conectados. E aqui a gente está vendo ela de lado. Então tem aqui um condutor e aqui cada círculo desse é um condutor que entra no plano da tela. E a ideia aqui é a seguinte: se esses condutores aqui estiverem próximos o suficiente, vai haver uma diferença de potencial dele até o centro. O potencial tende a diminuir até o centro, mas do centro até o próximo ele volta a aumentar, igual a gente vê aqui nesse desenho. Então ele diminui até esse ponto, depois volta a aumentar até chegar no próximo condutor. Isso acontece pelo seguinte: como essa malha está toda conectada, ela apresenta o mesmo potencial. Seria como imaginar nos circuitos elétricos que nós temos um nó conectados em vários trechos do mesmo circuito, em vários componentes de um mesmo circuito. Qualquer ponto daquela região que for escolhido vai ter o mesmo potencial, porque nós estamos falando de um condutor. Logo, se acontecer uma injeção de corrente nessa malha de aterramento devido a uma falha de isolação, até mesmo uma descarga atmosférica, por exemplo, toda essa malha apresentará o mesmo potencial. E isso significa que, à medida que a gente afasta de um desses condutores, o potencial vai diminuir, e à medida que a gente aproxima do próximo, ele volta a aumentar. Logo, a diferença de potencial a qual a pessoa fica sujeita é muito menor do que se a gente estiver trabalhando apenas com uma malha, apenas com um eletrodo de aterramento. Existem 3 elementos que compõem uma malha de terra. O primeiro deles é o condutor de proteção, que é basicamente aquele fio terra que nós temos feito dimensionamento ao longo das últimas aulas. Nós vimos, de acordo com a NBR 5410, que é a norma de instalações elétricas em baixa tensão, que esse condutor depende do dimensionamento do condutor fase. Nós vimos 3 critérios de dimensionamento desse condutor, relacionado à condução de corrente de operação dos elementos, das nossas cargas, a condução de corrente de curto-circuito e a queda máxima de tensão. Visto esses 3 critérios, a gente define o condutor fase e define esse condutor neutro em seguida, condutor de proteção ou condutor terra. E esse condutor terra é conectado aos eletrodos de terra, que são hastes utilizadas para atingir uma determinada profundidade no solo. Normalmente, esses dispositivos aqui, esses eletrodos de terra, são de aço e possuem uma cobertura de cobre que ajuda na questão de oxidação, devido a ele ficar em contato direto com o solo. Se ele tiver essa proteção de cobre, isso diminui a oxidação. Então é esse aço cobreado que aparece aqui. E alguns deles possuem hastes prolongáveis, ou seja, nós temos uma extremidade a rosca, nas 2 extremidades nós temos roscas. Então ela é colocada no solo e quando ela já está, a segunda parte está quase entrando no solo, é enroscada a próxima haste para continuar até atingir uma profundidade maior. E essa profundidade é interessante porque ela ajuda a estabelecer uma resistência de aterramento menor. Normalmente, quanto mais profundo, isso é até um certo limite, quanto mais profundo um eletrodo de aterramento tiver sido colocado na terra, menor vai ser a resistência de aterramento, porque existe ali uma área de contato maior. Mas isso daí tem um limite e a gente vai entender o motivo daqui a pouco. O terceiro elemento que compõe a malha de terra é a terra propriamente dita. Então nós temos os eletrodos que são fixados na terra, a terra ao redor dos eletrodos e os condutores de proteção que saem desses eletrodos até o nosso circuito. Então esses 3 elementos aí compõem o sistema de aterramento. Agora, se a gente estiver trabalhando com uma malha, é comum ter um condutor de aterramento. Ele faz o papel dessa questão das hastes, porque é ele que vai garantir o contato com o solo. Então, normalmente, esses condutores são enterrados em valas, formando aquele quadriculado que eu falei com vocês, e ele possui uma seção mínima. A NBR fala em pelo menos 25 mm² para garantir uma condução de corrente adequada e que ele vai também suportar as correntes de curto-circuito. É feito até um cálculo também nesse sentido. E se ele precisar de uma seção maior devido à corrente de curto-circuito, não é problema algum. E esses condutores de cobre nu é que vão formar a própria malha de aterramento, igual a gente está vendo aqui nesse primeiro desenho. Esse condutor de cobre nu é conectado a outros condutores, igual aparece aqui nesses 2 desenhos, C e D, para fazer a malha de terra no final. E nesse caso nós temos as conexões para garantir que os condutores vão ficar nas posições corretas. Então é possível a gente ter essa conexão exotérmica, que pode ser feita aqui em T ou em X, igual a gente está vendo aqui, a partir de um cadinho,
essa espécie de molde onde o condutor é colocado. Nesse caso aqui é para fazer a junção de dois condutores. Então é colocado um condutor de cada lado. E aqui em cima é colocado o cobre derretido, que vai ser responsável por fazer a conexão desses dois condutores aqui. E é possível também colocar as conexões parafusadas, igual a gente está vendo aqui nessa letra B, para fazer, por exemplo, a conexão do condutor de proteção à haste de aterramento. Então a gente coloca isso daqui ao redor da haste, coloca o condutor aqui junto e parafusa aqui para garantir uma conexão entre os dois. Esses aí são os elementos que aparecem no aterramento propriamente dito. E aí nós temos a resistência do sistema de aterramento. Como que essa resistência surge no circuito, né? Por que ela acontece? Então tem 3 fatores que afetam essa resistência. O primeiro desses fatores aparece devido à conexão de elementos dentro do nosso circuito. Então nós temos, igual eu falei com vocês no caso anterior, a haste de aterramento precisa ser conectada ao condutor de proteção. Então existe ali uma conexão entre eles. E essa conexão apresenta um valor de resistência. De maneira geral, esse valor é muito pequeno e pode ser até desconsiderado, comparado aos outros valores que aparecem no nosso sistema. Os outros dois aqui são bem mais relevantes. Então essas conexões aí podem ser desconsideradas. O segundo fator que afeta a resistência de aterramento é a resistência que existe devido ao contato do eletrodo com a terra propriamente dita. Esse contato não é 100%, não é a mesma coisa da gente falar que é um condutor que tem ali. Por mais que a terra, de maneira geral, tenha resistências baixas, ela não é tão baixa quanto a dos resistores, dos condutores. E aí essa conexão entre eles gera um certo valor de resistência. E temos também a resistência da terra propriamente dita, que vai variar dependendo do tipo de solo que temos ali naquela região. Então são esses 3 fatores que vão definir a resistência de aterramento. Um fator interessante é que 90% da resistência de um terreno que envolve o eletrodo está ali dentro de um raio que vai de 1,8 a 3,5 metros da própria haste de aterramento. Então não adianta, na hora de fazer, por exemplo, um tratamento químico para melhorar essa resistência ou essa resistividade do solo, não adianta fazer em toda a região. Por quê? A maior parte da resistência está dentro de uma região pequena, de um volume pequeno. De maneira geral, quando esses tratamentos são feitos, é usado ali um volume pequeno, um raio pequeno ao redor do próprio eletrodo de terra, que vai garantir essa melhoria aí da resistência. E é comum esse tipo de tratamento ser feito quando nós temos uma resistência elevada. Depois do sistema de aterramento pronto, devido ao solo que aparece ali, é comum a gente ter uma resistência elevada. E aí, para melhorar essa resistência, existem alguns caminhos. O primeiro deles, como eu falei com vocês, é o tratamento químico do solo, ou seja, são colocados ali no solo sais que vão garantir uma condução melhor daquela terra ao redor. E é claro que esses sais aí se perdem com o tempo, devido à água, principalmente, que vai escoar por ali. Então é comum que esse tratamento físico, esse tratamento químico precise ser renovado aí a cada período de tempo. Outra possibilidade que nós temos é a presença de mais eletrodos. Em vez de ter apenas um eletrodo, uma haste, é possível ter mais de um, de modo que a corrente vai ter mais de um caminho para chegar ao terra. Ou seja, esses eletrodos ficam em paralelo, como resistores em paralelo que têm uma resistência equivalente menor. Outra possibilidade também é o aumento da profundidade, porque nesse caso nós podemos atingir camadas do solo que têm resistividade menores, camadas mais internas, que apresentam umidade maior, por exemplo. Temos também a questão do aumento da seção dessas hastes, porque a área de contato com o solo aumenta. Aumentando a área, a resistência também diminui. E o solo, aí, como eu falei com vocês, é possível usar aí o tratamento químico, que é a adição de sais à terra, e tratamento físico, que é envolver o eletrodo com algum condutor para aumentar essa área de contato. Então, de maneira geral, ou a gente pensa em mexer na resistividade do solo, ou aumentar a área de contato do eletrodo com o solo, ou colocar mais eletrodos para ter caminhos em paralelo. E aqui nesse gráfico a gente pode observar o efeito de se colocar mais eletrodos em paralelo. Qual é a resistência de aterramento quando nós temos ali um eletrodo e variando até 80 eletrodos, que a gente observa aqui no eixo horizontal. Então, número de eletrodos de aterramento, todos ligados em paralelo. E aqui a resistência de aterramento em ohms. E nós temos várias curvas, porque essas curvas falam de distância entre os eletrodos. Se nós tivermos um eletrodo, por exemplo, eu vou ter uma resistência elevada.
lá perto dos 50 ohms. Se eu tenho dois eletrodos, no caso, vai ser logo em seguida aqui, a 1,5 metros de distância, eu já tenho uma resistência menor. E à medida que esse número de eletrodos aumenta, essa resistência vai diminuindo. Não é uma diminuição linear, porque quando a gente tem mais eletrodos no sistema de aterramento, esses eletrodos começam a interferir no funcionamento um do outro, de modo que a resistência deles tende a aumentar. A resistência individual aumenta. Então, se eu tiver só um eletrodo que tem uma resistência de 50 ohms, se eu colocar mais um eletrodo ali próximo dele, a 1,5 metros de distância, por exemplo, essa resistência do eletrodo que era 50 pode subir, por exemplo, para 55, 60. Mas agora, como eu tenho dois caminhos de 60, por exemplo, a resistência equivalente é 30, a metade do valor de cada eletrodo. Então, se essa distância entre os eletrodos aumenta, igual a gente está vendo aqui, a eficiência deles também aumenta. Por quê? A interferência que um eletrodo causa no outro diminui. E essa interferência aí consiste basicamente no seguinte: todos os eletrodos vão injetar corrente na Terra. Quando um eletrodo faz isso próximo de outro, ele faz com que parte da corrente que ele injetou na Terra flua pelo eletrodo que está próximo dele. E nesse caso, como o eletrodo tem uma resistência ali de contato com a Terra, se tiver corrente passando por ela, vai haver uma elevação de potencial. Ou seja, cada eletrodo que aparece ali no circuito gera uma elevação de potencial no seu vizinho, ou nos eletrodos que estão ali naquele sistema de aterramento. Por isso que quando a gente coloca mais de um eletrodo, ele começa a ter resistência individual maior. Por quê? Existe aí uma chamada resistência mútua. Um eletrodo gera esse efeito de resistência no outro eletrodo, mas quando a gente pega o circuito, o paralelo dos dois, essa resistência equivalente tende a ser menor do que a resistência original. Além de entender como a resistência de aterramento funciona, é importante também que a gente conheça a distribuição de corrente no solo. Ou seja, quando essa corrente está fluindo pelo eletrodo de aterramento, é fácil pensar nela como uma corrente que flui por um circuito qualquer, porque ela só tem um caminho até ali. Ela está passando por um condutor de cobre ou de aço, enfim, e chegou até aquele ponto. Depois que ela sai para a Terra, ela começa a ter uma distribuição bem diferente do que a gente tem estudado até aqui. E é importante saber como que isso daí funciona. E a ideia básica aqui para a distribuição de corrente é a seguinte: considerando essa linha preta aqui como um segmento da nossa haste de aterramento. Então imaginem que essa haste recebeu uma corrente, está vindo ali do sistema, enfim, devido a uma falha ou uma descarga atmosférica, e essa corrente apresenta uma parte real e uma parte imaginária, ou seja, ela vem ali devido a uma resistência e uma reatância do circuito. Com isso, a corrente entra no primeiro segmento do eletrodo, e a partir daquele primeiro segmento, a gente pode considerar esse segmento aqui infinitesimal, só mesmo para a gente ter uma ideia de como é que isso daí vai funcionar, nós temos essa corrente fluindo para a Terra a partir daquele primeiro segmento. E ela sai aqui de uma forma radial, em todas as direções ao redor desse segmento aqui. E nós temos essa corrente dividida aqui em duas etapas. Ela tem uma parte condutiva, que é a mesma coisa da parte resistiva, é só mesmo um termo usado aqui para simplificar o desenho. E no caso a condutividade é o inverso da resistividade, né? Então a condutância é o contrário da resistência. É basicamente 1 dividido por R, ou seja, a facilidade que aquele elemento tem para conduzir corrente elétrica, em vez de ser a dificuldade, como é o caso da resistência. Logo, esse primeiro segmento faz duas coisas. Ele consegue dispersar a corrente para o solo, ao redor dele, e o restante dessa corrente, ou seja, entrou uma certa parcela, uma parte dela está indo para o solo, e o que sobrou dessa corrente é passado para o próximo segmento, ou seja, essa imagem aqui se repete aqui à frente, e isso vai se repetir até o final do condutor. E esse trecho aqui pode ser visto como esse circuito equivalente, ou seja, nós temos aqui uma resistência e uma indutância referentes à própria haste de aterramento. O próprio condutor apresenta esses elementos, resistência e indutância, ou seja, uma resistência e uma reatância indutiva, e o contato com a Terra apresenta uma certa capacitância e uma certa condutância. E aí a corrente vai fluir por esses elementos aqui. Depois que ela chegou ali na haste de aterramento, fluiu uma parcela para a Terra, o restante é passado para o próximo segmento, até essa corrente chegar ao final do segmento ou até ela escoar toda para a Terra. Por isso que mesmo tendo uma haste muito longa,
acaba não tendo um efeito esperado, né? Ou seja, o aumento da haste melhora a resistência de aterramento, porque nós teremos mais trechos de contato com a Terra. Só que se essa haste aqui se prolongar demais, vai chegar um momento em que a corrente já dispersou toda para a Terra a partir desses segmentos aqui, e aí mesmo que a gente tenha mais segmentos da haste, não vai ter mais corrente para ser dispersado. Então o aumento da haste de aterramento só é útil até certo ponto. Depois ele já não faz diferença, ou já não tem a mesma eficiência. E é interessante pensar aqui que para correntes com frequências muito elevadas, a indutância e a capacitância vão representar reatâncias mais significativas, mais importantes para ajudar na dispersão ou não dessa corrente. Por quê? Se a frequência aumenta, a reatância indutiva aumenta. Aí a haste passa a ter um comportamento diferente. E por outro lado, se a frequência aumenta, a capacitância passa a representar uma reatância cada vez menor, ou seja, a dispersão para o solo fica mais fácil. Logo, isso vai acontecer quando a gente tem correntes de descarga atmosférica, que possuem normalmente frequências elevadas. Quando a gente trabalha aí com 60 Hz, para falhas da própria instalação, esses elementos já não têm muita diferença. Eu até coloquei aqui embaixo. Para correntes de baixa frequência, ou seja, frequências aí de 60 Hz, capacitância e indutância se tornam relevantes para a representação, restando apenas a característica resistiva ou condutiva. Ou seja, para frequências muito baixas, a reatância indutiva é zero, né? Vai se aproximar de zero. Então, a característica que vai prevalecer aqui é a resistência. E para frequências muito baixas, a capacitância representa uma reatância elevadíssima, como se ela não tivesse aqui, como se fosse apenas a condutância levando essa corrente aqui para ser dispersada na Terra. Então, o funcionamento do sistema de aterramento, a dispersão da corrente dele, funciona dessa forma. Aí é claro que se a gente tem mais eletrodos, como foi visto no slide anterior, eu vou ter mais segmentos desse aqui em paralelo. Então, a corrente que entrou no segmento já vai ser menor do que a corrente original. Ela vai se dividir por dois, né? Imaginando que eu tenho um segmento aqui e outro aqui em paralelo. Então, ela já vai entrar nas duas hastes, e essa distribuição para a Terra vai acontecer ao longo das duas. E aí, lembrando que se eu tenho dois eletrodos em paralelo, a corrente que está sendo dispersada para a Terra do primeiro eletrodo atravessa o segundo também. E essa corrente gera uma elevação de potencial no eletrodo. Funciona como uma resistência extra, porque se ele tem uma queda de tensão maior agora, é como se ele tivesse uma resistência maior também frente ao valor de corrente que está fluindo por ele. Por isso que quando a gente coloca dois ou mais eletrodos em paralelo, começa a surgir ali uma resistência mútua de um para o outro, e aí essa resistência individual vai aumentar. Mas no final, quando eu faço ali o paralelo de duas resistências que são um pouco maiores que a original, a tendência é que isso aí diminua. Então vale a pena colocar resistores em paralelo. Resistores não, hastes, né, ou eletrodos em paralelo. E aqui nós temos os potenciais ao redor de um eletrodo. Supondo que uma haste de aterramento que está sendo percorrida por corrente elétrica, essa corrente, ao ser dispersada para o solo, começa a criar aqui linhas equipotenciais, ou seja, se eu pegar essa primeira linha aqui, ao longo de toda ela, eu tenho o mesmo potencial. E é claro que essa linha aqui é só um corte, porque é uma espécie de capa equipotencial, ela está ao redor de todo o eletrodo. Isso daqui é uma espécie de casca 3D, né, que aparece ao redor do eletrodo. O potencial naqueles pontos ali dentro da casca são os mesmos, ou na superfície da casca, para ser mais exato. E à medida que eu vou afastando aqui, se eu afastar um segmento que seja, né, um DL que seja aqui, eu já tenho um potencial menor. À medida que eu afasto da haste de aterramento, esse potencial vai diminuindo. Mas sempre que eu tomar aqui uma superfície, igual está sendo mostrado aqui nessas linhas azuis, eu tenho o mesmo valor de potencial. Logo vem aquela ideia da tensão de passo. Então, se eu tiver com o pé em um ponto e o pé em outro ponto, existe uma diferença de potencial entre esses dois pontos. E aí é possível a pessoa tomar um choque elétrico devido ao fluxo de corrente pelo solo. Eu cheguei até a falar com vocês um pouco a respeito da questão de condução de corrente em termos de falta, fase terra, igual a gente tem aqui. Imagine então que nós temos um transformador conectado em estrela com o neutro aterrado. Existe aqui uma malha de terra que está sendo usada para fazer o aterramento desse sistema. Considerando que em uma fase desse sistema houve uma falta fase terra, então nós temos uma corrente fase terra fluindo por essa fase, e aí da terra ela tende a fluir de volta até o aterramento. E isso daí fecha o circuito, isso daí permite a condução de corrente de falta. Por isso que sistemas aterrados têm correntes de falta mais significativas, porque o circuito fica fechado, igual a gente está vendo aqui. Então essa corrente, a partir do momento que chegou no ponto de falha
aqui, ela se dispersa para a Terra, ela começa a se espalhar, igual a gente viu, né, devido ao fluxo de corrente no eletrodo, no caso que apesar de não ter eletrodo, a ideia é a mesma, e ela vai fluir até a malha de terra, ou até a haste de terra, e se for uma haste principalmente, né, vem aquela ideia da convergência da corrente, ela vai começar a fluir, né, para o mesmo ponto até chegar naquela haste. E aí o circuito de falha ficou fechado. Por isso que a gente considera no nosso cálculo de curto-circuito, além da resistência de falha, ou de falta, né, nós vamos considerar também a resistência usada para aterramento do neutro do transformador. Então é muito comum colocar aqui uma resistência, uma impedância, usada para diminuir as correntes de falta. Se acontecer uma falha fase terra, essa resistência ou reatância colocada aqui no neutro pode diminuir a corrente a níveis desejados para a instalação elétrica. E aí nós temos uma característica muito importante da Terra que define a resistência de aterramento também, como eu falei com vocês lá no início. Essa resistência depende das conexões elétricas no circuito, que tem resistência desprezível, depende do contato entre o eletrodo, ou entre a malha e a terra, e depende da terra propriamente dita. E como que isso vai depender da terra? A partir da resistividade do solo. Todo solo tem um valor de resistividade que depende da composição dele e também da umidade do solo. Logo, esses valores aí vão ajudar a definir a resistência que aquele trecho da terra vai ter. É basicamente aquela ideia que vocês estudaram em circuitos, que a resistência de um elemento, de um condutor, é a resistividade dele vezes o comprimento dividido pela área. É a mesma ideia que a gente tem aqui. E aí, no final das contas, nós temos então uma resistividade do solo, a unidade dela é ohm vezes metro, é uma característica do solo, e temos uma resistência de aterramento, essa resistência que vai depender dos fatores que eu falei com vocês. Então depende da geometria dos eletrodos, e ela vai ser, no final das contas, aquele valor de resistência que a corrente de falta, ou a corrente que vai fluir pelo terra, encontra no nosso circuito. E esse valor aqui deve ser inferior aos 10 ohms, de acordo com a NBR 5410. Então, lembrando aí que são coisas bem diferentes, resistividade do solo e resistência de aterramento. Então, tomem cuidado. E aqui nós temos alguns exemplos. A resistividade do solo, como eu falei, vai depender muito da composição e da umidade. Então, no caso aqui, solos alagatícios e pantanosos têm uma resistividade relativamente baixa. O lodo, que também tem uma umidade significativa, tem resistividades baixas. E aí, se a gente vai pegando aqui outros tipos de solo, por exemplo, a argila seca, já tem resistividades bem maiores. E aqui no Brasil, como o solo é, de maneira geral, mais antigo, devido à questão de atividade sísmica, né, aqui a gente não tem essa mesma atividade, né, que teria, por exemplo, na Europa, as resistividades do solo aqui são mais elevadas, enquanto solos europeus, por exemplo, que tem uma espécie de renovação maior, né, vão tender a ter resistividades menores. Isso aí vai depender dessa composição e, como eu falei, de alguns outros fatores também. E aqui uma característica importante do solo é que ele pode apresentar resistividades diferentes em camadas diferentes. Ou seja, a primeira camada ali pode apresentar uma certa resistividade e à medida que a gente aprofunda nesse solo, é possível encontrar camadas mais úmidas, por exemplo, que vão ter resistividades menores. Então, em alguns casos, para estudo de aterramentos, por exemplo, é muito comum considerar que o solo tem pelo menos duas camadas, de modo a ter uma espécie de resistividade média que vai se aproximar do que a gente tem na prática. E aí a ideia é considerar uma resistividade 1 para a primeira camada e uma resistividade 2 para a segunda, de modo a tornar esse modelo de estudo aqui mais próximo da realidade. E os sistemas elétricos utilizados nas indústrias podem ter algumas características em relação ao aterramento. É muito comum que o sistema seja solidamente aterrado ou aterrado com impedância. Nós vimos aí que a vantagem é que é possível limitar a corrente de curto-circuito. Um sistema isolado, ou seja, sem aterramento, não é muito aconselhável. Porque nesse caso aqui, não existe conexão elétrica entre o sistema e o solo. E o acoplamento do sistema é fraco. Isso significa que, tendo uma corrente de falha, né, de falta, devido a um curto-circuito, essa corrente tende a ser menor, o que é uma vantagem, mas isso também dificulta a ação dos dispositivos de proteção. Eles vão precisar identificar correntes menores caso aconteça uma falha, e isso deve ser mais complicado. Se o sistema for solidamente aterrado, ou seja, o neutro lá do transformador é ligado diretamente ao terra, sem impedância alguma, nós temos correntes de falta mais significativas, mas os dispositivos de proteção são sensibilizados com facilidade, o que é uma vantagem, porque quando aconteceu o curto-circuito, não tem dúvida, aquilo é um curto e deve ser interrompido.
E por outro lado, nós temos o sistema aterrado por impedância, que é uma espécie de mistura dos dois primeiros. Porque colocando uma impedância no aterramento, a gente consegue a característica do sistema isolado, que são correntes menores e não menores o suficiente para impedir a sensibilidade dos dispositivos de proteção, que é a vantagem do segundo modelo aí do sistema solidamente aterrado. Ou seja, esse daí tem as vantagens dos dois dentro daquele projeto, né, que foi feito ali. E agora temos o cálculo da resistência de aterramento. Nós vamos focar no cálculo dessa resistência para o caso das hastes. Tanto a resistência própria da haste quanto a resistência mútua, que é de uma haste para outra. No caso, a gente não vai ver a resistência da malha de aterramento, mas é algo que vocês podem encontrar aí de maneira fácil em literaturas especializadas na área e depois aplicar também. Então, vou só passar aqui como exemplo o caso das hastes. E essas hastes podem estar sozinhas ou dispostas aí de diversas maneiras. Nós vamos aprender a calcular a resistência própria e a resistência mútua dessas hastes. Então é possível que elas estejam alinhadas, distribuídas de forma circular, distribuídas em forma de quadrado cheia, que seria um quadrado com o centro dele também preenchido com hastes, é claro que dado um certo espaçamento. Quadrado vazia, que seria só os contornos do quadrado, e triângulo, seguindo aí os contornos de um triângulo também. Então nós vamos trabalhar com esse tipo de sistema, que é comum aplicá-lo em sistemas residenciais, comerciais e industriais, apesar de que, se a gente estiver precisando daquela ideia de equipotencialização, é a malha que vai fazer isso aí para a gente. Aqui eu comentei com vocês também a respeito da resistência mútua entre essas hastes. Então primeiro aqui nós temos a resistência própria de um eletrodo de aterramento. Ela vai depender basicamente da geometria do eletrodo e da resistividade do solo onde ele foi colocado. Então nós temos aqui um ρA, que é a resistividade do solo em ohms metro. Temos a constante 2π, LH, que é o comprimento do eletrodo em metros. E temos o DH, que é o diâmetro da seção do eletrodo em polegadas. É o que aparece aqui. E o restante que é só constante mesmo, o logaritmo aqui, enfim. Só substituir esses três valores aí que a gente consegue calcular a resistência de aterramento própria daquela haste. E a ideia aqui embaixo aparece de novo. A resistência de um eletrodo do sistema de aterramento é igual à sua resistência própria mais uma contribuição dos demais eletrodos do sistema. E aí vem a questão da contribuição. Como que uma haste interfere na outra? E aqui nós temos a contribuição do eletrodo 2 para o eletrodo 1 pode ser calculada por essa expressão aqui, sendo que D12 é a distância horizontal entre os dois eletrodos. Então é como se a gente estivesse observando o sistema de cima e verificar qual é a distância do 1 para o 2. E a resistência dessa interação é igual a uma constante vezes a resistividade do solo de novo, dividido pelo comprimento das hastes. Lembrando que esses comprimentos são iguais, né, quando a gente coloca mais de uma haste no circuito, vezes o logaritmo. Aí aqui vai aparecer as mesmas variáveis da primeira expressão com um D12 aqui, que é exatamente a distância entre as hastes. Ou seja, a diferença... o que vai mudar, né, essa resistência mútua aqui é a distância entre um eletrodo e outro. Lembrando que quanto mais próximos eles estiverem, maior vai ser essa resistência mútua. Então o ideal é colocar esses eletrodos aí mais espaçados. E depois que a gente tiver feito a contribuição de um eletrodo para o outro, para todos os eletrodos do circuito, então exemplo, se eu tenho ali eletrodos, vamos supor que a gente tem 4 eletrodos, eu vou calcular a resistência do eletrodo 1, ele tem a sua resistência própria. Depois ele tem a mútua devida ao eletrodo 2, a mútua devida ao 3 e a mútua devida ao 4. Ou seja, eu vou ter que calcular aí para o eletrodo 1 4 resistências diferentes. E aí, somando essas resistências, eu tenho a resistência dele. Depois, quando eu passar para o eletrodo 2, eu vou fazer a mesma coisa. Ele tem a própria mais as mútuas. De maneira geral, como os eletrodos são iguais, as próprias são iguais. É calculado uma vez só. E depois eu vejo, se eu calculei a mútua do 1 para o 2, ela é a mesma do 2 para o 1. Então, eu não preciso calcular esse valor de novo. E se as distâncias forem iguais, se elas baterem aí para dois eletrodos diferentes, eu já tenho aquele valor calculado também. Então, não é que eu tenho que fazer esse cálculo aí N vezes, né? Que é a quantidade de elementos que vão aparecer na minha soma. Igual a gente está vendo aqui embaixo. A resistência do eletrodo 1 é a própria dele, mais a mútua que o 2 causou, mais a mútua que o 3 causou, mais a mútua que o 4 causou. Até terminar, né? Depende da quantidade de eletrodos que nós vamos ter. E esse cálculo vai valer para o 2, para o 3, até chegar no último eletrodo do nosso circuito, do nosso sistema de aterramento. Então percebam que se eu tenho aqui o 1,2, é a mesma coisa que o 2,1. Então vou calcular esse termo aqui uma vez só.
E se for um triângulo equilátero, por exemplo, que eu tenho ali 3 eletrodos, um em cada vértice desse triângulo, eu já tenho que as mútuas são todas iguais. Eu vou calcular as próprias, depois eu calculo só uma mútua. Aí R12 é igual a R21, R31 é igual a R32, enfim, todas as mútuas vão ser iguais no final. Por quê? A distância de um eletrodo por outro é sempre a mesma. E a gente tem um exemplo para ilustrar isso aqui. Calcule a resistência de aterramento de uma subestação contendo um conjunto de 3 eletrodos verticais alinhados, ou seja, estão em uma linha reta. Serão utilizadas hastes de 3 metros de comprimento e diâmetro de 3/4 de polegada, espaçados de 3 metros. A resistividade aparente do solo é de 300 ohms/metro. Então, considerando esses valores, qual é a resistência que esse sistema de aterramento vai apresentar? Vamos ver como é que isso daí vai ficar. No exemplo, então, foi passado os dados do sistema. Nós temos uma distância entre as hastes de 3 metros e temos um comprimento das hastes de 3 metros também. E sabemos que o diâmetro delas é de 3/4 de polegada. Então, o que nós precisamos fazer aqui nesse caso é calcular a resistência própria e a mútua, para conseguir chegar nas resistências totais de cada haste. E lembrando aí também, né, que nós temos isso aqui, as 3 hastes posicionadas em linha reta com essa distância de 3 metros de uma para outra. Então, vou chamar aqui haste 1, haste 2 e haste 3. Eu sei o seguinte também, que essa haste 1 tem uma resistência própria, que é dada por essa expressão aqui, vou chamar de R própria, igual a resistividade do solo, dividido por 2π vezes o comprimento da haste, vezes ln de 400 vezes o comprimento da haste sobre 2,54 vezes o diâmetro da haste. E essas 3 hastes, como têm as mesmas medidas, vão ter a mesma resistência própria. Eu posso escrever aqui então o seguinte, que a resistência própria da haste 1 é igual à própria da haste 2, que é igual à própria da haste 3. E agora é só fazer o cálculo. Então nós temos aqui a resistividade do solo é de 300 ohms/metro, de acordo com o enunciado, dividido por 2π vezes o comprimento da haste, que é 3, vezes ln de 400 vezes o comprimento, sobre 2,54 vezes o diâmetro. Lembrando que o diâmetro aqui na expressão já aparece em polegadas. Resolvendo isso daqui, nós vamos encontrar o valor de 102,58 ohms. Ou seja, essa é a resistência de aterramento de uma haste. Se tivesse só uma conectada no circuito, ela representaria esse valor de resistência, que é um valor alto para um aterramento. Então, nesse caso, a gente coloca mais 3 hastes, ou melhor, mais 2 hastes, né? Totalizando aí 3. E essas 3 hastes vão ficar em paralelo. E a questão é que, ficando em paralelo, não é simplesmente dividir esse valor aqui por 3. Por quê? Temos resistência mútua e é necessário avaliar essa resistência. Nós vimos que a expressão para o cálculo dela é, vou chamar aqui de R mútua, é igual a 0,183 vezes a resistividade do solo sobre o comprimento da haste, vezes o logaritmo, na base 10, da raiz quadrada do comprimento, mais ao quadrado, mais a distância entre as hastes ao quadrado, mais o comprimento da haste, isso tudo aqui elevado ao quadrado, menos a distância entre elas ao quadrado. E no denominador temos algo muito parecido. Agora a distância vem primeiro, ao quadrado, menos o termo que está aqui entre parênteses, inclusive aqui a raiz quadrada. A diferença é que nós vamos subtrair o LH aqui no final, o comprimento da haste, e levar isso tudo aqui ao quadrado. Então agora eu vou calcular as resistências mútuas. Eu tenho que pensar aqui no seguinte, quais são as resistências mútuas necessárias? Da haste 1 para 2 dá 2 para 1, são valores iguais. Da 2 para 3 e da 3 para 2 também são valores iguais, porque a distância é a mesma. Então posso falar aqui o seguinte, que R12 é igual a R21, que é igual a R32, que é igual a R23. Porque essas hastes aí têm a mesma distância.
A única mútua que muda aqui é da haste 1 para a haste 3, porque agora eu tenho o dobro da distância. Então eu vou anotar aqui embaixo. Eu também quero calcular a resistência mútua da haste 1 para 3 e da 3 para 1, que vão ter o mesmo valor. Substituindo aqui os valores, nós vamos ter o seguinte: 0,183 vezes 300 sobre 3 vezes o logaritmo de 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado também, dentro da raiz, mais 3, isso aqui tudo ao quadrado, menos 3 ao quadrado. Isso aqui dividido por 3 ao quadrado, menos raiz de 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado, menos 3, tudo ao quadrado. Resolvendo isso daqui, então, nós vamos encontrar 14,02 ohms. E agora vamos fazer o mesmo para as hastes 1 e 3. A diferença é que essas distâncias que apareceram aqui vão dobrar agora. Em vez de ser só 3 metros, nós vamos usar 6 metros. E aí vai ficar o seguinte: e o resultado aqui dessa expressão é 7,65 ohms. Ou seja, eu já sei a resistência própria da haste, a mútua entre 1 e 2 e entre 2 e 3, e a mútua entre 1 e 3. Agora é só a gente trabalhar com esses valores aí para verificar a resistência de cada haste. Então a resistência da haste 1 é a resistência própria dela, mais a resistência que a haste 2 causa nela, devido ao acoplamento das duas, mais a resistência referente à haste 3. Isso daqui então vai dar 102,58 mais 14,02 mais 7,65. Então nós temos aí 124,25 ohms. Para a haste 2, nós vamos seguir a mesma ideia. Ela tem uma resistência própria, mais a mútua devido a 1, mais a mútua devido a 3. Aqui seria 2, que a haste 1 está causando nela e que a haste 3 está causando nela. Então vai ficar aqui 102,58 mais 2 vezes 14,02, que é igual a 130,62 ohms. E a haste 3 tem a própria, mais a que a 1 está causando nela, mais a que a 2 está causando nela. Nós vamos ver que esse valor aqui é o mesmo da primeira haste, 124,25, devido à simetria do sistema. E a resistência de aterramento é o paralelo das 3 hastes. Então vou fazer aqui 1 dividido pela primeira haste, 124,25, mais 1 dividido pela segunda haste, 130,62, mais 1 dividido pela terceira haste, que também é 124,25. Isso daí tudo invertido, né? Porque a gente está fazendo aí a soma dos inversos, né? Invertendo a soma dos inversos. E o resultado é de 42,10 ohms. Então a gente percebe que esse aterramento aqui está com uma resistência maior do que os 10 ohms que a norma estabelece para a gente. Ou seja, não está adequado. O que pode ser feito para melhorar esse aterramento? Então nós temos algumas opções. Aumentar o comprimento da haste é uma possibilidade. Fazer um tratamento químico no solo de modo a reduzir a resistividade do solo, também é uma possibilidade. E a outra possibilidade é colocar mais eletrodos. Então, em vez de usar 3, eu posso colocar 5, por exemplo. Será que essa resistência aí vai ficar abaixo dos 10 se eu colocar 5? Então, é uma possibilidade. E eu vou deixar um exercício aí para o final da aula, que vocês vão verificar como isso daí vai ficar também. E se vai ficar abaixo dos 10 ohms, né, que é o que a norma estabelece aí para a gente. Por fim, temos a medição de resistência de aterramento. O mesmo instrumento que faz a medição da resistência de aterramento faz também a medição da resistividade do solo, depende de como ele vai ser utilizado.
e esse instrumento é chamado terrômetro. Ele funciona de maneira muito semelhante ao ohmímetro. A ideia é que ele aplique um valor de tensão em uma resistência desconhecida e, de acordo com o valor de corrente que fluir por ali, ele vai saber qual é o valor daquela resistência. E a ideia básica é usar o aterramento para injetar essa corrente no solo, ou para aplicar esse valor de tensão. Então ele possui hastes, porque ele injeta uma corrente a partir do aterramento, e essa corrente precisa ser captada por ele novamente, para ter o circuito fechado. Então é necessário que haja mais uma haste nesse solo. E além dessas duas hastes, é necessário uma terceira que vai ser utilizada para medição de tensão nesse aterramento, ou seja, qual é a elevação de potencial que a gente tem de acordo com o valor de corrente que está passando por ali. E aí, com essas duas informações na mão, é possível estimar a resistência de aterramento. E aqui é uma foto de um terrômetro que pode ser utilizado para essa medição. Então percebam que ele tem cabos bem longos, porque de maneira geral as medições são extensas, deve haver uma distância mínima do aterramento até o ponto onde a gente está fechando aquela corrente, no caso é algumas dezenas de metros normalmente. Então esses cabos são extensos dessa forma mesmo. E aqui nós temos também as hastes para fazer a conexão no solo e ajudar aí na medição. Então vocês vão ver que ele tem 4 terminais, sendo que para medição de resistência de aterramento nós vamos usar 3, e para medição de resistividade do solo a gente vai usar os 4. E aqui é a chave seletora, de acordo com a resistência que a gente está medindo, aquela mesma ideia lá do multímetro que vocês já conhecem. E aqui é o seguinte, o que deve ser observado no momento de fazer a medição de aterramento? Então tem algumas normas de segurança que vêm nos próprios manuais dele e são de maneira geral bem simples. Então primeiro, desconectar o transformador do sistema de aterramento, para garantir que mesmo que haja alguma corrente de curto-circuito durante aquela medição, o operador não vai ser ferido ou sofrer algum tipo de acidente ali durante a medição. Evitar medições enquanto houver alta probabilidade de descargas atmosféricas, também relacionada à questão de corrente fluindo pelo aterramento, então é importante evitar isso. Utilizar calçados e luvas para poder se proteger aí das tensões aplicadas. Não tocar nos fios dos eletrodos e, naturalmente, evitar a presença de pessoas não relacionadas e também de animais. Isso daí costuma vir nos próprios manuais dos termômetros. E aqui a gente tem um exemplo de medição da resistência de aterramento. Olha só, primeiro, temos aqui o eletrodo de aterramento propriamente dito, que a gente está querendo fazer a medição a partir dele. Então, depois de 5 ou 10 metros, nós vamos ter a primeira haste, depois de mais uma distância entre 5 e 10, a segunda haste. A ideia é a seguinte, ao redor do aterramento, nós vamos ter uma injeção de corrente, né? Então, ao redor dele vai surgir uma elevação de potencial. O potencial dele não é mais zero. E a corrente vai começar a fluir dessa haste de aterramento e vai se espalhar pela Terra. Em seguida, ela vai começar a se concentrar de novo para poder entrar na primeira haste aqui. Ou seja, a importância aqui é fechar o circuito. Desse terminal E para o terminal C, é fechado um circuito de onde a corrente vai sair daqui, vai chegar até a próxima haste e voltar para o termômetro. E no meio, nós vamos ter a haste de potencial, que é responsável por medir a elevação de potencial que aquela injeção de corrente causa no aterramento. E a ideia básica seria a seguinte, olhando aqui nesse gráfico, nós percebemos que o potencial elétrico próximo do aterramento é mais alto, devido à injeção de corrente, e o potencial elétrico próximo da última haste aqui também é mais alto, na polaridade inversa, porque é aqui que a corrente está entrando. E existe um meio, o potencial no meio é um potencial de um certo patamar, né? Agora a gente está vendo aqui ele é um potencial constante, e esse potencial nos garante a diferença adequada para poder fazer a medição. Então, se essa haste ficar muito próxima do aterramento ou muito próxima da outra haste auxiliar, essa medição não vai ser feita da forma correta. A ideia é que ela fique num ponto aproximadamente central aqui, para garantir essa medição de forma correta. E aí a elevação de potencial, né, a diferença do potencial do aterramento para o potencial dessa haste, vai nos indicar qual foi a elevação de potencial gerada pela injeção da corrente nesse aterramento aqui. Então, de certo modo, essa haste aqui pode ser vista como um potencial 0 volts, como se ela estivesse tão longe dessa haste de aterramento, que a corrente não está fluindo por ela, de tão longe que ela ficou. E aí eu consigo medir qual é a elevação de potencial causada devido à injeção dessa corrente. É como se isso aqui tivesse um terra remoto, que tem um potencial de 0 volts propriamente dito.
Essas são as instruções para medição de resistência de aterramento usando os 3 terminais. Então é o chamado método da queda de potencial, método da diferença de potencial devido à injeção de corrente, e nós vamos usar aí 3 terminais. A haste de corrente do termômetro deve ser posicionada suficientemente distante do aterramento a ser medido, que no caso, aquelas distâncias vêm no próprio manual do fabricante. A haste de potencial deve ser posicionada aproximadamente 60% da distância entre o aterramento e a haste de corrente, que é aquela questão de se obter um ponto cujo potencial é o mesmo do terra remoto, né, aproximadamente 0 volts. E aí a corrente é injetada no aterramento devido à tensão do termômetro e flui para a haste de corrente, como a gente viu. A elevação de potencial no solo é proporcional a esse valor de corrente e é medida através da haste de potencial. E aí a gente tem as grandezas necessárias para que o termômetro nos forneça qual é o valor daquela resistência de aterramento. E a outra aplicação desse instrumento é a medição de resistividade do solo, porque, como nós vimos, o cálculo de resistência de aterramento exige o conhecimento da resistividade do solo. E nesse caso a gente vai trabalhar com 4 terminais em vez de apenas 3. Igual a gente viu para medição de resistência. E a ideia é colocar esses 4 terminais em linha reta, e o termômetro então fornece uma corrente que vai fluir pelo primeiro terminal e pelo quarto terminal, e aqueles 2 terminais do meio vão medir a diferença de potencial devido à passagem daquela corrente pelo solo. E aí a ideia é que a partir da tensão, nos 2 terminais centrais e da corrente injetada, nós vamos obter a resistência daquele bloco de terra que aparece ali no meio. E com a expressão correta é possível fazer o cálculo aí da resistividade. Igual a gente está vendo aqui. Há 2 hastes de corrente. Essa fonte de corrente aqui é interna do próprio termômetro. O medidor de corrente também e o medidor de tensão também é interno. Então, como se tivesse aqui, né, esses três círculos aqui dentro do termômetro. E a ideia é que ele vai aplicar uma corrente dessa haste para a última. E essa corrente, quando fluir aqui atravessando essas 2 hastes do meio, vai gerar aqui uma diferença de potencial que ele vai medir também. E aí, sendo um termômetro, ele vai nos dar o valor de terra. E esse terra, esse valor de resistência, né, que ele vai dar para a gente, deve ser dividido por uma constante K para se obter a resistividade do solo. E aí é necessário observar, né, nós vamos ter aqui uma profundidade dessa haste e uma distância igual de uma haste para outra. Se a gente conseguir seguir isso daqui da forma correta, é só dividir a resistência obtida por uma constante K, que vai depender exatamente dessas relações aqui, das distâncias A e B que foram utilizadas na nossa medição. De maneira geral, a distância A é muito maior do que a B. Essas hastes são posicionadas a distâncias bem maiores do que o comprimento da própria haste. Então, a expressão para o cálculo da constante K pode ser simplificada dessa forma. Então, se o A for 20 vezes maior que o B, o K é simplesmente igual a 2πA. E aí a gente já faz a divisão da resistência obtida no termômetro por essa constante K e chega à resistividade do solo naquela região ali. Lembrando que esse solo pode ser estratificado. Se for esse o caso, vai depender da profundidade que essas hastes atingiram para nos dar o valor de resistividade. E aí, se por acaso ela tiver atravessado uma camada do solo com uma resistividade chegada até outra resistividade, vai acontecer uma espécie de resistividade média. O valor que ela vai nos dar aqui não vai ser nem igual a maior nem a menor, vai ficar um valor intermediário de acordo aí com a parcela das hastes que ficou dentro de cada camada do solo. Então é necessário observar, né, que essa camada aí pode variar e existem estudos que fazem a definição desses valores aí de forma mais precisa, que vão estudar essa resistividade, várias medições de resistividade no mesmo solo para chegar nesse valor aí das camadas utilizadas que existem em determinada região. E, para terminar, eu vou deixar aqui um exercício que eu gostaria que vocês me entregassem na próxima semana. Lembrando que a próxima semana já é a última de aula e o nosso trabalho está marcado para sexta-feira, dia 10. Então, eu vou passar esse exercício aqui hoje, também valendo nota, né? E para a próxima semana, a gente vai ter o último conteúdo, que é SPDA, e aí eu vou deixar vocês terminarem o trabalho para sexta-feira. Então, a ideia aqui é basicamente calcular a resistência de aterramento de uma configuração de eletrodos verticais com 2 hastes apenas. É aquela mesma ideia que nós resolvemos na aula de hoje, eu deixo aí para vocês me entregarem depois. Então, lembrando, precisando entrar em contato aí, pode usar o fórum, pode usar o chat do AVA, pode usar e-mail e a gente vai conversando aí para tirar as dúvidas. No mais, bons estudos para vocês e nos vemos em breve.